Olá, boa tarde. Terça-feira, 3 de novembro de 2020, o Boletim Guará está no ar. E como hoje é o dia da instituição do voto feminino e também do direito do voto da mulher, vamos falar em voto feminino, claro. Há exatos 90 anos, a mulher teve o direito ao voto no Brasil. Direito de ir às urnas e ajudar a decidir os rumos da política nacional. O primeiro voto a gente nunca esquece, ainda mais para as mulheres que, para ter o direito de votar, foi após uma luta histórica e muita reivindicação. Há exatos 90 anos era instituído o voto feminino, 3 de novembro de 1930. Passados 36 anos, era a Dona Maria de Jesus que votava pela primeira vez, 1966. Eram dois partidos, que eu lembro. E era assim, era uma cédula com o nome do candidato e eu lembro, a gente fazia um X no candidato que a gente queria e colocava nas urnas. Escrevia seu nome lá na mesa, eles pegavam o título e faziam os procedimentos. Você só ia lá colocar o seu nome. E esse direito ao voto é um direito restrito porque não são todas as mulheres que podem votar, né? Quais mulheres podiam votar então? Eram só as mulheres casadas, se o marido autorizasse, né? E as mulheres solteiras ou viúva que tivessem uma certa renda, né? Só mais tarde, já durante o governo de Getúlio Vargas, né, que esses critérios, né, que determinavam que algumas mulheres apenas podiam votar caem e esse voto se torna, né, irrestrito. Ano de eleição municipal e aqui na capital nenhuma mulher como candidata ao cargo majoritário de prefeita. Diferente da eleição de 2016, quando teve participação feminina disputando o cargo principal. Em contrapartida, 6 estão como candidatas a vice. Mesmo sendo maioria da população e maioria do eleitorado, qual o fator para que a participação da mulher ainda seja tão tímida no processo eleitoral? E não basta só você poder votar, né? É importante também que você também possa estar no processo eleitoral também com a condição de ser votado, né? Então esse também, hoje também é um dos nossos desafios. Por quê, né? Porque embora hoje as mulheres tenham direito ao voto, né? Ninguém mais... Às vezes as pessoas nem lembram que isso ainda é uma conquista recente, né? A gente tem uma ausência muito grande, né? Uma baixa representatividade de mulheres em espaços de poder. A luta feminina por protagonismo e para ocupar espaços onde homens lideram vem de gerações. E a garantia de poder votar e ser votada ainda é pouco diante do muito que precisa ser conquistado. A exemplo da própria mulher se perceber como um agente transformador da sociedade e se manter firme nesse exercício de pleitear direitos e poder representar outras vozes nas estruturas de poder. Por isso que é importante que a gente realmente tenha políticas públicas que permitam que essa mulher possa se ver nesses espaços de poder, né? E que também dê condições a ela de realmente estar nesse espaço de poder. Por exemplo, através de creches em que as mulheres possam deixar seus filhos para poder se dedicar à atividade política ou partidária. Pois é, a sociedade também tem que se estruturar para que dê esse espaço à mulher. E foi comentada na matéria que, ainda que não tenham representantes mulheres no cargo majoritário, já serve de exemplo também as vices, né? E outras mulheres candidatas a vereador, para uma futura geração também se espelhar nesses exemplos e fazer com que a voz da mulher também fale nesse cenário político que é majoritariamente masculino, né? Que já vem de uma tradição. A construção, como a gente viu, é de muito tempo, né? É recente, como falou a doutora, são 90 anos e isso é recente em política, mas a gente está construindo sim um tapete, uma estrada que vai construir uma história mais para frente, que vai ter a cara, a voz da mulher nesse cenário tão masculino. Bom, a refeição fica ainda mais interessante quando todos os detalhes são pensados, quando a mesa é posta com criatividade. Melhor ainda, quando a montagem da mesa vira uma oportunidade para empreender. Pense em uma mesa convidativa. Não foi à toa que eu sentei logo ao lado da família de Bianca para desfrutar desse momento tão atrativo nessa arte de receber bem
com essa mesa de Maria. Detalhes que fazem a diferença e oportunidade de empreendedorismo que nasceu no confinamento do coronavírus. Nós começamos, na época da quarentena, fazendo mesa posta para a família, porque nós sempre reunimos nossa família em volta da mesa e durante esse período nós percebemos que valia a pena investir uma mesa bem organizada, as pessoas gostavam, então isso nos motivou. Os detalhes vêm em forma de jogo de suplá, louças, guardanapos de tecidos e a melhor parte, que são os salgados, todos organizados nessas mini travessas de cristal, criando um equilíbrio bem visto aos olhos. O mais importante não é a mesa de Maria toda montada, mas o significado que ela representa. Muita gente quer receber algum parente em casa, uma visita em casa e não tem um suplá, não tem um garfo adequado, não tem um talher, na verdade, adequado, uma xícara. E a Meseira Locação, que é o Instagram dedicado para locação da mesa posta, veio com essa proposta de trazer esse ramo da locação para São Luís. E agora, que tal entender como tudo aqui foi montado? O masculino fica do lado esquerdo e o feminino do lado direito. Feminino nós temos faca e colher, né? E masculino, garfo. Guardanapo masculino. Então, todo do lado esquerdo e feminino do lado direito. Aí, nós temos o prato de sobremesa e logo em seguida o pires, as xícaras e os copos, tá? E o suplá embaixo, que é para representar onde vai ficar cada convidado. Sempre vai ser, traz uma felicidade muito grande, principalmente quando vê todo mundo reunido em volta da mesa. Olha só que interessante, a crise, os tempos difíceis, pode ser também um lugar fértil para criar e empreender e ganhar um bom dinheiro com isso. Bom, você já ouviu falar na Guerra dos Mundos? Aconteceu aqui em São Luís. Mais detalhes você vê depois do intervalo. É um instante só. De volta com o Boletim Guará com uma pergunta. O que você faria se anunciasse na rádio uma invasão alienígena? Parece coisa de filme, não é mesmo? Mas foi o que aconteceu na década de 70 aqui em São Luís. Não a invasão alienígena, certo? Não de ser de outros planetas, mas uma encenação. Os registros históricos contam que houve muita confusão, medo e até prisão por conta da obra de ficção transmitida na rádio. Saiba mais detalhes sobre essa história. Do rádio saiu a notícia assustadora. Às 5 horas de hoje, hora de Brasília, o professor Farrell, do Observatório de Monte Palomar, informou ter observado várias explosões de gás incandescente em intervalos regulares sobre a superfície do planeta Marte. A análise do espectro indicou que o gás em questão é hidrogênio e que suas partículas se deslocam rumo à Terra em velocidade fantástica. O fenômeno foi confirmado pelo professor Mário Cortellini, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que descreveu com as seguintes palavras: parecem chamas azuladas saídas do cano de um revólver. Permaneça em nossa sintonia, pois a qualquer momento voltaremos com novas notícias. A primeira chamada deixou em alerta os ouvintes da extinta Radiodifusora AM. Minutos depois, a reafirmação da notícia. E atenção, atenção, ouvintes. Dando sequência ao boletim noticioso irradiado há poucos instantes, podemos informar que a Organização Meteorológica Internacional acaba de pedir a todos os observatórios da Terra que acompanhem com maior empenho, através de seus telescópios, as mudanças verificadas no planeta Marte. Levando em conta a natureza excepcional do fenômeno, nosso serviço de rádio escuta está em permanente sintonia com a Voz da América e com a BBC de Londres. Estamos também acompanhando os noticiários das emissoras do sul do país, principalmente os veiculados pela Rádio Repórter do Rio de Janeiro, que dentro, em breves instantes, entrevistará o professor Mário Cortellini, no Observatório Nacional. Uma entrevista com um pesquisador deu mais veracidade ao que era veiculado e aumentou o clima de tensão em São Luís. Atenção, ouvintes, vamos entrar em cadeia com a Rádio Repórter do Rio de Janeiro para a retransmissão de uma palpitante reportagem. Atenção técnica da Rádio Difusora, atenção Rádio Repórter do Rio de Janeiro. Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. A Rádio Repórter fala neste instante diretamente do Observatório Nacional. A movimentação por aqui é muito grande. Muita gente indo e vindo, entrando e saindo.
mas isso não será obstáculo para a realização do nosso trabalho. Estamos agora numa grande sala, onde o professor Mário Cortellini está operando um gigantesco telescópio. Vamos nos aproximar. Mas tudo o que foi anunciado não passou de uma encenação de um grupo de radialistas e artistas, todos integrantes de uma história que foi recontada. A Guerra dos Mundos já havia sido interpretada nos Estados Unidos na década de 1930. Elaborado por Orson Welles, o roteiro fala sobre uma invasão alienígena na Terra. O fato ocorrido naquele 30 de outubro de 1971 virou objeto de análise por parte de um grupo de estudiosos da comunicação. Durante as entrevistas, nós conseguimos acessar detalhes, nuances de como foi tanto a concepção e a execução do programa Guerra dos Mundos, que simulou a invasão alienígena transmitida pelo rádio, mas também algumas caracterizações de como era a cidade de São Luís naquele momento, no início de 1970. A encenação radiofônica custou caro à emissora, que foi ocupada e depois fechada por alguns dias pelo comandante do Exército Brasileiro em São Luís à época. O comandante do Batalhão Militar do 24BC se encontrava em Pinheiro, foi informado que estava ocorrendo uma invasão alienígena no planeta e no Maranhão. Ele se desloca imediatamente para São Luís e chega e descobre que era uma narrativa ficcional apresentada como jornalismo, e ele toma uma medida arbitrária própria da época, nós estávamos no pleno regime militar, que era de fechar a radiodifusora. Ao final da peça pregada via rádio, os envolvidos ainda acusam o golpe, anunciando a origem da história. E atenção, senhoras e senhores, apresentaremos a seguir o último boletim de notícias da Rádio Canadá, transmitido há poucos instantes em língua portuguesa. O professor Theodore Morris, da Universidade de Toronto, declarou ter observado às 8h15 de hoje 3 explosões na superfície do planeta Marte. A mesma informação adianta que na região dos Grandes Lagos teria caído um gigantesco objeto que ainda se presume seja um meteoro. Embora a notícia careça de confirmação, diz ainda que o mesmo fenômeno teria se verificado no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, e numa depressão existente a alguns quilômetros ao sul de Paris. Difusora, em tempo de ficção científica baseada em Orson Welles. Na análise do professor Francisco Gonçalves, o episódio de 49 anos atrás revela como uma história, mesmo inverídica, pode transformar e influenciar o comportamento das pessoas. É importante lembrar que, diferente dos Estados Unidos, em que ele não foi apresentado como um programa de ficção, ele foi apresentado como um programa jornalístico. Esse eu diria que é um dado importantíssimo para analisar do ponto de vista da comunicação. E ele remete hoje a um processo de ficcionalização da realidade e ficcionalização que influencia a tomada de decisão das pessoas. Outra lição que se tira do fato: o poder que o rádio ainda tem. Eu não diria apenas que foi uma brincadeira jornalística. Havia uma estratégia ali com o programa de demonstrar a força do rádio. Exatamente no momento em que o rádio estava entrando num processo de perda de espaço para a televisão. Lembrando que nós estamos aqui no começo da década de 70. O Brasil, na década de 70, vai se constituir numa sociedade midiática com a implantação das redes nacionais de televisão. Mesmo um episódio de quase meio século pode ainda mostrar como esse meio de comunicação pode ser influenciador nos comportamentos e atitudes. É um belo registro histórico que está aí à disposição tanto dos jovens que não conhecem ainda esse fato aqui da nossa cidade, mas também aquelas pessoas que conheceram, que sentiram os efeitos do poder do rádio e podem vivenciar de novo essa experiência. Interessante isso que o Rômulo falou, o poder do rádio. É importante lembrar que naquela época, na década de 70, não existia internet. Só a partir da década de 90 que teve a convergência das mídias. Quer dizer, antes era TV e rádio separados. Depois é que misturou tudo e veio sim a internet. Mas ainda assim, ainda hoje, não só para os amantes de rádio como eu e várias outras pessoas, o rádio tem poder sim. Ainda com a internet dominando tudo, o rádio é um veículo muito poderoso. Voltamos depois do intervalo. Aguarde um instante só.
Estamos de volta com o Boletim Guará. Para você que não conseguiu acompanhar algum programa da TV Guará, não tem problema. Você pode ver ou rever nossos programas com calma no nosso canal no YouTube, TV Guará. Todas as nossas reportagens estão lá. Você também encontra notícias e fica bem informado acessando o site Portal Guará. Notícias de tudo e de todo tipo. Você confere no portalguará.com. Além da TV do portal e da TV do portal, temos também o melhor rádio online que você já viu e ouviu. Rádio Guará, uma programação selecionada com música de qualidade e boa informação. Você encontra acessando www.radioguará.com.br. Você também pode acessar nossa rádio pelos aplicativos TuneIn e Rádiosnet ou pelo aplicativo Portal Guará. E fique sempre bem informado. Bom, agora vamos ver os últimos resultados gerais da Covid-19 no estado do Maranhão. São confirmados 185.986 casos. Recuperados 179.392. Óbitos 4.070. Ainda ativos com o vírus 2.524. Aí temos em isolamento domiciliar 2.264. Internação na enfermaria 160. Internação na UTI são 100 pessoas. Temos os testes realizados, 423.951. Os descartados, 325.176. E os suspeitos, 4.027. Aí temos novos casos, são 69. Na Ilha de São Luís, 55. Em Imperatriz, 0 casos. Nas demais regiões, 14 casos registrados. Bom, o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará, logo mais à noite. Tem aí o horário eleitoral gratuito e depois Danilo Quixaba com o Fazemos Qualquer Negócio. Até a próxima!